programa Inclusão exibe agora o documentário Educar para Transformar, dirigido por Tânia Quaresma. O vídeo faz parte do projeto Memória, uma iniciativa do Banco do Brasil. Pedagogia, Paulo Freire na consciência de todos, espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais. Em partes iguais. Me convidaram para fazer um livro, seria uma biografia de Paulo, dedicada ao pessoal sem terra, a ser distribuído em acampamentos e assentamentos. E de repente veio esse lampejo, né? Por que não fazer um livro para crianças, Histórias do menino que lia o mundo. Que beleza! Vamos chamá-lo de Paulo. Paulo. Ele nasceu no começo do século XX, um século que acabou de acabar. E o nome dele ficou assim: Paulo Regulus Neves Freire. Paulo Freire nasceu no Recife, em Pernambuco, lá no Nordeste, no dia 19 de setembro de 1921. Nos primeiros anos da vida dele, o menino Paulo viveu em sua casa com quintal e com grandes mangueiras de frutas doces. E ele era um menino que aprendeu a ler e a escrever riscando palavras no chão. Mas ele também era um menino que lia o mundo. Antes de crescer, o tanto que faltava para virar gente grande, o menino Paulo foi viver numa cidade perto de Recife, chamada Jaboatão. Com 13 anos, perde o pai. Foram tempos duros. Conseguiu bolsa para concluir os estudos no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, onde mais tarde foi professor. Eu acredito que uma grande mudança que nós vamos ter é esse processo que nós estamos vivendo hoje com as nossas rodas de leituras, com os contadores de história. Porque o ser humano ele tem que encontrar o prazer. Ele não pode ser obrigado a ler. Ele tem que encontrar o prazer de ler. Paulo Freire, para mim, é um cara que acendeu uma luz dentro de mim. O tempo em que eu não estava escolarizando-me na escola, eu estava educando-me no mundo. O mundo é a escola. Paulo Freire foi um homem da luta, né? Educador. Nós trabalhamos com educadores e aí a gente segue um pouquinho das orientações de Paulo Freire, né? Que é trabalhar a partir da realidade das pessoas, você tentar alfabetizá-la, né? Pela necessidade dela de saber escrever as coisas que estão ao redor da sua casa, do seu trabalho, da sua vida cotidiana, contar quanto vai custar cada alface, o tamanho do seu lote, o que vamos plantar no lote. Acho que é isso que o Paulo Freire deixa muito forte para a gente, né? Trabalhar a realidade do povo e não simplesmente você ir lá e ensinar palavras que as pessoas talvez nem usem ou nem entendam exatamente o que significa a palavra, né? Desde 1980 que eu trabalho com educação em forma de literatura de cordel e de música, né? E resolvi fazer esse cordel para Paulo Freire porque eu considero ele a afinação da educação brasileira. É uma forma de eu contribuir com aquilo que ele sonhava e conseguiu concretizar muita coisa, muita coisa. Conheçam a história, nascimento e morte do mestre da educação brasileira. Apenas R$1. Paulo Freire na literatura de cordel. Eu tô aqui maravilhada. Vou levar um. Paulo Freire é sinônimo de educação no Brasil. Paulo Freire no Brasil, ele é uma direção na educação, né? Ele é um respaldo para os professores. Ele vai ficar na nossa história para sempre. Aos 22 anos, comemorou satisfeito na faculdade em Recife. Ele passou em Direito e a cada novo dia, Paulo Freire adquiria mais prestígio, mais respeito. Mas quando estava estudando na faculdade, antes de se formar advogado,
ele se casou com Elza Maia Costa Oliveira. Elza e Paulo tiveram 3 filhas e 2 filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim Temístocles e Lutgard. Formou-se em advocacia e não quis seguir carreira, pois ainda procurava sua lenda verdadeira. Só se deu por satisfeito quando se achou no peito da educação brasileira. É que ele queria mesmo era ser professor, um educador. E foi isso que ele foi a vida inteira, daí para frente. Depois do colégio, ele foi diretor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, lá em Pernambuco. E foi lá que ele começou a trabalhar com a educação de jovens e de adultos. Em 1960, ele participou da criação do Movimento de Cultura Popular em Recife. O Movimento de Cultura Popular era uma grande escola aberta de cultura. O sonho das pessoas do MCP era trazer para as crianças e adultos do bairro pobres do Recife, das favelas, das beiras do rio, tudo o que pudesse ser visto e ouvido de bom e de bonito. Foi preciso criar um tipo de estudo especial. Um estudo que começava ensinando a ler e escrever os rapazes e moças e também as mulheres e homens que não puderam estudar quando crianças. Não era fácil, principalmente porque todo o material que havia para ensinar as pessoas adultas a ler e a escrever estava escrito e desenhado para ensinar as crianças. E Paulo Freire e sua equipe de educadores começaram a pensar um jeito diferente de ensinar as pessoas a escrever e a ler. Paulo me convidou para ir assistir o final do trabalho de 40 horas com uma turma de adultos. Ele disse: eu chamei para que tu viesse, porque é um ato poético, o que tu vais ver. Como os fonemas ligados à vida cotidiana de cada um desses camponeses podem produzir a luz da consciência. Ele colocou a palavra tijolo, aí ele fez os fonemas. Ta, te, ti, totu. Já, jeji, joju. Lá, le, li, lolu. Era a última aula de 40 horas. Aí ele chamou uma mulher que teria seus 50 anos por aí. Ela levantou-se, foi no quadro negro. Tu, já, lê. Houve muito choro, emoção, abraço. No Recife, o professor Paulo Freire e os seus companheiros foram para um lugar pequenino, no interior do Rio Grande do Norte, um lugar no sertão chamado Angicos. Nós fizemos um bonito trabalho em Angicos com a juventude e se alfabetizaram 300 e tantas pessoas. 15 universitários chegam a Angicos, convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Pois da pequenina experiência de Angicos e Recife, a ideia se esparramou por todo o Brasil. E o João Goulart foi ao encerramento desse trabalho e viu aquilo, ficou muito tocado por aquele trabalho que se realizou no Rio Grande do Norte. Ele me trouxe para implantar esse plano de alfabetização que foi abortado precisamente pelo golpe. Chegou a ser preso pela ditadura militar. Causa de sua prisão, querer alfabetizar com seu método novo, ensinar ao nosso povo viver melhor e pensar. Este aprendizado da cadeia, que em muito aspecto me preparou para a vida fora do Brasil. Primeiro ele viveu um tempo na Bolívia, depois foi para o Chile, onde trabalhou muito e teve experiências fundamentais para consolidar o seu pensamento e sua prática. Eu me lembro que nós já cansados de nunca ter o nosso pai, né? Ou seja, ele trabalhava o dia inteiro e nos fins de semana ele escrevia a Pedagogia do Oprimido. Certo dia a gente foi no escritório dele e disse: olha pai, assim não dá. Você está trabalhando a semana inteira e no fim de semana você trabalha. Como é possível uma coisa dessa, né? Ele disse: tá certo, então de agora em diante, todos os sábados a gente vai sair junto, né?
E aí foi uma maravilha, né? A gente saía junto, passeávamos pela cidade, íamos ao cinema, almoçávamos juntos, né? Nos dávamos as mãos, né? Paulo Freire era carinhoso, ele era uma pessoa muito doce, muito afetiva, né? Do Chile, ele foi com a família para os Estados Unidos e depois viveu na Suíça, mas sempre viajando por várias partes do mundo. Eu sou suíço. Lá eu não conheci Paulo Freire, não. Ele viveu em Genebra, né? E de lá ele desenvolveu um trabalho de alfabetização na África. A relação com o Paulo Freire, eu acho que tem tudo a ver. Ele convida as pessoas para ser sujeito da história. A gente sempre tem um pouco essa ideia que a educação ela é desligada à política, é uma coisa completamente neutra, né? A gente entende que a verdade realmente não é. Nunca houve, não há e possivelmente não haverá jamais uma prática educativa neutra. Quer dizer, toda prática educativa tem uma conotação, uma marca que não se afasta da prática educativa e que é a política. No ano 79, com a redemocratização, o professor Paulo Freire sentiu profunda emoção. A luta o recompensou, então o mestre voltou para a nossa nação. Então Luísa Erundina, na época era prefeita, convidou Paulo Freire para a grande empreita. Freire o convite atendeu, a cidade agradeceu, alegre e bem satisfeita. Uma lembrança muito forte da imagem dele como secretário é de que ele visitava muito as escolas, junto comigo, e ele tinha uma verdadeira alegria de conversar com as crianças, com os professores, e cada visita dele a uma escola era uma verdadeira festa. Amoaço da aguardente, aroeira, alquimia, avexado, atrevido, atabaque, alvenaria, agentata, algodão, aldeota, alçarpão, A comunidade participava muito. Então, quem sugeriu o nome foi a comunidade. E eu percebi que o grande tema gerador dessa escola era alegria. Eu senti que dava para organizar o trabalho aliando duas marcas, que era da alegria, do Trapalhão Zacarias, e com a concepção de educação e de escola do professor Paulo Freire. O que a gente tem feito aqui, na realidade, é procurar respeitar essas crianças, né, e conseguir com que eles façam a mesma coisa com a gente e com todo o entorno da escola, com a família, com o bairro. E quem faz a escola somos nós, principalmente os alunos e os professores. Porque o diretor pode querer muito, mas se ele estiver sozinho, nada acontece. Aqui também foi difícil construir esse trabalho. Muitas pessoas criticavam, falavam, nossa, aquela escola lá só tem festa, não ensina nada. Não é? Vocês já ouviram isso? Aqui na própria comunidade, aquela escola de lá que ensina. Amoaço da aguardente, aroeira, alquimia, avexado, atrevido, atabaque, alvenaria, agentata, algodão, aldeota, alçarpão, arquivia, astrologia. A professora explicou pra gente quem era Paulo Freire, explicou as coisas que ele ensinava pra todos. E nisso ela disse pra gente fazer uma poesia. Boniteza, a gente entendia, era ser bonito, mas boniteza não é só isso. Boniteza é pegar e ler as coisas, ver o mundo de outra maneira.